A paz do Senhor, meus queridos amados, sejam todos muito bem-vindos ao nosso último dia de Deuteronômio. Estamos terminando o nosso Pentateuco hoje e amanhã estaremos iniciando nossos livros históricos com Josué. Então vamos seguir hoje aqui para nossa leitura, capítulos 31 a 34 de Deuteronômio, encerrando o Pentateuco. Vamos lá então? Capítulo 31. As últimas disposições. Josué, sucessor de Moisés. Moisés foi e falou essas palavras a todo Israel. Ele disse: Hoje estou com 120 anos de idade, já não tenho forças para fazer o meu trabalho. E o Senhor me disse: Você não passará o Jordão. O Senhor, o Deus de vocês, passará diante de vocês. Ele destruirá as nações que estão diante de vocês, e vocês tomarão posse delas. Josué passará diante de vocês, como o Senhor falou. O Senhor fará com essas nações o que fez com Seom e Og, reis dos amorreus, e com a terra deles que ele destruiu. Quando, pois, o Senhor entregar nas suas mãos esses povos que estão diante de vocês, façam com eles segundo todo o mandamento que ordenei a vocês. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor seu Deus é quem vai com vocês. Ele não os deixará nem os abandonará. Moisés chamou Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: Seja forte e corajoso, porque com este povo você entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar ao seu Certamente esconderei o rosto naquele dia, porque todo o mal que tiverem feito por terem se voltado para outros deuses. Escrevam para vocês este cântico e tratem de ensiná-lo a seus filhos. Ponham esse cântico na boca de cada um deles, para que me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que manda leite e mel, a qual sob juramento prometi aos pais deles, e eles tiveram comido se fartado e engordado, então eles se voltarão para outros deuses, os servirão e me desprezarão, anulando a minha aliança. E quando muitos males e angústias os tiverem alcançado, este cântico será minha testemunha contra eles, pois os descendentes deles sempre o trarão na boca, porque conheço os desígnios que hoje estão formulando antes que os leve para a terra que sob juramento prometi. Assim, naquele mesmo dia, Moisés escreveu este cântico e ensinou aos filhos de Israel.
o Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Nun: seja forte e corajoso, porque você levará os filhos de Israel para a terra que sob juramento lhes prometi, e eu estarei com você. O livro da lei é posto ao lado da arca. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: peguem este livro da lei e coloquem-no ao lado da arca da aliança do Senhor, seu Deus, para que fique ali como testemunha contra vocês. Porque conheço a rebeldia e teimosia de vocês, porque se hoje, durante a minha vida, enquanto ainda estou aqui, vocês já são rebeldes contra o Senhor, o que vai acontecer depois da minha morte? Reúnam diante de mim todos os anciãos das tribos e os oficiais, para que eu fale aos seus ouvidos para estas palavras, e tome o céu e a terra por testemunhas contra eles. Porque sei que, depois da minha morte, vocês certamente se deixarão corromper e se desviarão do caminho que lhes tenho ordenado. Então, nos últimos dias, este mal os alcançará, porque vocês farão o que é mal aos olhos do Senhor, provocando a ira com as obras das suas mãos. O cântico de Moisés. Então Moisés pronunciou integralmente as palavras desse cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Inclinem os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteja a minha doutrina como a chuva. Destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor. Louvem a grandeza do nosso Deus. Eis a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e nele não há injustiça, é justo e reto. Procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. É assim que vocês retribuem ao Senhor, povo tolo e insensato? Não é ele, o pai de vocês, que os adquiriu e os fez e estabeleceu? Lembrem-se dos dias da antiguidade, atentem para os anos de sucessivas gerações. Perguntem aos seus pais e eles informarão aos seus anciãos, e eles lhe dirão: quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou as fronteiras dos povos, segundo o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Ele o encontrou numa terra deserta e num ermo solitário povoado de uivos. Rodeou-o e cuidou dele e guardou-o, como uma menina dos olhos. Como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes. Estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas. Assim o Senhor guiou o seu povo, que não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer o produto do campo, chupar o mel da rocha e azeite da pedra dura. Alimentou-o com coalhada de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Bazã e dos bodes, com o melhor trigo, e vocês beberam o sangue das uvas e o vinho. Mas Jesurum engordou e deu coices. Vocês engordaram, engrossaram, se estufaram. Ele abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos eles provocaram ciúmes, com abominações irritaram. Ofereceram sacrifícios aos demônios, não a Deus. Sacrificaram a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, diante dos quais os seus pais não tremeram. Não se lembraram da rocha que os gerou e se esqueceram do Deus que os fez nascer. O Senhor viu isso e os desprezou, por causa da provocação de seus filhos e suas filhas. Ele disse: esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim. Porque são uma geração perversa, filhos em quem não há lealdade. Provocaram ciúmes em mim com aquilo que não é Deus. Com os seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, provocarei ciúmes neles, com aqueles que não é povo. Com uma nação tola os despertarei a ira.
porque um fogo se acendeu no meu furor, e queimará até o mais profundo do inferno. Consumirá a terra e as suas colheitas, e incendiará os fundamentos dos montes. Amontoarei males sobre eles, esgotarei as minhas flechas contra eles. Consumidos serão pela fome, devorados pela febre e peste violenta. Contra eles enviarei animais selvagens e veneno de criaturas que se arrastam no pó. Do lado de fora, a espada causará devastação em casa, o pavor tanto ao jovem como à virgem, tanto à criança de peito como ao homem de cabelos brancos. Eu disse que os espalharia por todos os cantos e que faria cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não tivesse receado a provocação do inimigo, para que os seus adversários não se iludam, para que não digam a nossa mão prevaleceu, e não foi o Senhor quem fez tudo isso. Porque o meu povo é gente sem juízo, e neles não há entendimento. Quem dera fossem eles sábios, então entenderiam isto e compreenderiam qual será o seu fim. Como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000, se a sua rocha não estivesse vendido, se o Senhor não os tivesse entregue? Porque a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos o atestam. Porque a vinha deles é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de veneno, seus cachos são amargos. O vinho deles é veneno de serpentes e peçonha terrível de víboras. Não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros? A mim pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo, quando o pé deles resvalar. Porque o dia da sua calamidade está próximo, e o seu destino se apressa em chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se compadecerá dos seus servos quando notar que o poder deles se foi, e já não há nem escravo nem livre. Então dirá: onde estão seus deuses? E a rocha em quem confiavam? Deuses que comiam a gordura de seus sacrifícios e bebiam o vinho das suas libações. Que eles se levantem e os ajudem, para que haja um esconderijo para vocês. Sejam agora que eu sou ele, e que não há nenhum Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver. Eu firo, eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna. Se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, a minha espada comerá carne. Do sangue dos mortos dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo, ó nações, louvem com o povo de Deus. Porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Moisés veio e falou todas as palavras desse cântico aos ouvidos do povo, e ele e Josué, filho de Num. Quando Moisés acabou de falar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: guardem no coração todas as palavras que hoje testifico entre vocês, para que ordenem aos seus filhos, para que tratem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vocês coisa vã, pelo contrário, é a sua vida. E por esta mesma palavra vocês prolongarão os dias na terra, em que passando o Jordão vocês vão entrar, e da qual tomarão posse. O fim da vida de Moisés. Moisés vê a terra de Canaã. Naquele mesmo dia o Senhor falou a Moisés dizendo: suba este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, em frente a Jericó, e veja a terra de Canaã, que dou como propriedade aos filhos de Israel. Você vai morrer no monte ao qual terá subido, e será reunido ao seu povo. Como Arão, o seu irmão, morreu no monte Or, e foi reunido ao seu povo. Porque vocês foram infiéis a mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificaram no meio dos filhos de Israel. Por isso você verá a terra à sua frente, mas não entrará nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Capítulo 33. A bênção de Moisés. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus,
deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Ele disse: O Senhor veio do Sinai, e lhes alvoreceu de Seir. Resplandeceu desde o monte Parã, ele veio das miríades dos santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos, todos os teus santos estão na tua mão. Eles se colocam aos teus pés e aprendem as tuas palavras. Moisés nos deu a lei, a herança da congregação de Jacó. O Senhor se tornou rei em Jesurum, quando se congregaram os chefes do povo com as tribos de Israel. Que Ruben viva e não morra, e que não sejam poucos os seus homens. Isto é o que disse a Judá: Ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e faze com que volte ao seu povo. Com as tuas mãos luta por ele, e sê tu ajuda contra os seus inimigos. De Levi disse: Dá, ó Deus, o teu Tumim e o teu Urim, para o homem fidedigno que tu provaste em Massá, com quem discutiste nas águas de Meribá. Aquele que disse ao seu pai e à sua mãe: Nunca os vi, e que não conheceu os seus irmãos, e não estimou os seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Ensina os teus juízos a Jacó, e a tua lei a Israel. E oferece incenso às tuas narinas e holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e aceita a obra das suas mãos. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o odeiam, para que nunca mais se levantem. De Benjamim disse: O amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o Senhor o protegerá, e ele descansará nos seus braços. De José disse: Bendita do Senhor seja a tua terra, com que é mais excelente dos céus, do orvalho e das profundezas, com o que é mais excelente daquilo que o sol amadurece e daquilo que os meses produzem, com o que é mais excelente aos montes antigos e mais excelente das colinas eternas, com o que é mais excelente da terra e da sua plenitude e da bondade daquele que apareceu na sarça. Que tudo isso venha sobre a cabeça de José, sobre a cabeça do príncipe entre seus irmãos. Ele tem a imponência do primogênito de um touro e dos chifres que são como os de um boi selvagem. Com eles rechaçará todos os povos até as extremidades da terra. Tais, pois, são as miríades de Efraim, e tais são os milhares de Manassés. De Zebulon disse: Alegre-se Zebulon nas suas viagens, e você, Issacar, nas suas tendas. Os dois chamarão os povos ao monte. Ali oferecerão sacrifícios aceitáveis, porque sugam a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. De Gade disse: Bendito aquele que expande o território de Gade. Como leoa, ele fica à espreita e despedaça o braço e alto da cabeça. Ficou com a melhor parte, porque ali estava escondida a porção que cabe ao chefe. Ele veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os juízos para com Israel. De Dan disse: Dan é um leãozinho que vem saltando de Bazã. De Naphtali disse: Naphtali receberá favores e cheio de bênção do Senhor possuirá o lago e o sul. De Azer disse: Bendito seja Azer entre os filhos de Jacó. Que este seja favorecido pelos seus irmãos e banhe em azeite os seus pés. Sejam de ferro e de bronze os seus ferrolhos, e que a sua paz dure como os seus dias. Não há ninguém como Deus, ó Jesurum. Ele cavalga sobre os céus para ajudar você e com a sua alteza sobre as nuvens. O Deus eterno é a sua habitação, e por baixo de você ele estende os braços eternos. Ele expulsou os inimigos de diante de você e disse: Destrua-os. Israel, pois, habitará seguro, a fonte de Jacó habitará a sós numa terra de cereal e de vinho, e os seus céus destilarão orvalho. Feliz é você, ó Israel. Quem é como você?
povo salvo pelo Senhor, que é escudo que o socorre, e espada que lhe dá alteza. Assim os seus inimigos se sujeitarão a você, e você pisará os seus altos. Capítulo 34. A morte de Moisés. Então Moisés subiu das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao alto do monte Pisga, que está na frente de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até a região de Zoar. E o Senhor disse a Moisés: esta é a terra que, sob juramento, prometia a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo que daria a descendência deles. Estou permitindo que você a veja com seus próprios olhos, mas você não entrará nela. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas os seus olhos não se haviam enfraquecido, e ele não havia perdido o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés durante 30 dias nas campinas de Moabe, então se cumpriram os dias do pranto do luto de Moisés, por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que, por ordem do Senhor, ele fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo o povo de Israel. Que maravilha, né? Então vamos iniciar a partir de agora a jornada e as lutas da conquista de Israel na Terra Prometida. Terminamos então o Pentateuco, terminamos aqui o livro de Deuteronômio e amanhã damos início então ao livro de Josué. Vamos então até a Terra Prometida. Fiquem todos com Deus, a bênção de Deus esteja sobre vocês, um ótimo dia, Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Amém. Pai amado e eterno, hoje eu te louvo pelo exemplo de Moisés, um servo que caminhou contigo até o último dia com fidelidade. Ensina-me, Senhor, a confiar nos teus planos, mesmo quando não entendo tudo, mesmo quando não entro em algumas terras prometidas. Que eu seja constante na fé, firme na missão e obediente à tua voz. Dá-me um coração que canta como Moisés, que abençoa os outros com generosidade e que termina a carreira com paz e perseverança e esperança no coração. Que a minha vida seja um legado de fé e que eu possa, como Moisés, subir aos montes da tua presença todos os dias, Senhor. Isso eu lhe peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.